Antes de passar o microfone aí para vocês, né, poderem perguntar, falar, eu vou passar aqui o microfone em primeiro lugar para a Ini, como eu disse, é uma das autoras do livro aí, para fazer aí seu pronunciamento inicial. Olá, eu tive a grande honra de estar participando aqui desse livro. Eu faço parte aqui do Gaia desde o início, antes de se chamar Gaia. Eu sempre, há muito tempo que eu estou aqui no CTI trabalhando com o Marco Antônio, sempre como pesquisadora convidada. Já fui bolsista, mas hoje eu sou pesquisadora convidada. Eu fiz meu mestrado em administração e gestão, orientada pelo professor Marco, e trabalhei nessa época com competências e gestão de redes organizacionais, que na época nós tínhamos uma rede aqui, rede TSQC, uma rede muito importante, e meu trabalho de mestrado foi em cima da gestão de competências, gestão de conhecimento dessa rede. Hoje eu estou no doutorado na Unicamp e sou orientanda também do professor Marco e tive o convite para participar desse livro. O tema que eu estou trabalhando é qualidade de vida no trabalho. Muito do que a Priscila falou está dentro do meu estudo, e nós estamos aqui trabalhando também da modelagem conceitual e modelagem matemática dos problemas, né, do absenteísmo e também do mais difícil de se medir, que é o presenteísmo. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Obrigada. Passar o microfone lá para a Adileia. A Adileia também é do Gaia, trabalha aqui. Já é, na verdade, a segunda vez. Ela foi e voltou. Ela é uma pessoa que tem um perfil interessante, porque ela tem experiência em processo produtivo na Motorola, depois ela teve experiência também na administração de uma espécie de uma holding de pequenas empresas, e é uma pesquisadora que é a responsável atual pelas Manhãs da Inovação. Bom dia a todos, né? O Marcos já me apresentou, então eu vou falar um pouquinho da minha participação no livro. O capítulo que eu participo, a gente faz um resumo de algumas ações que o Gaia vem desenvolvendo para promover a qualidade, a competitividade das empresas e também a qualidade de vida dos trabalhadores. Posso citar como exemplo uma empresa onde a gente vem atuando há mais de um ano, né, desenvolvendo algumas ações. Através dessas ações, a gente percebeu que a maioria dos problemas que a gente identificou nessa empresa é resultante da falta de integração entre as áreas e as pessoas, o que tem resultado direto, né, na competitividade da empresa e também na qualidade de vida do trabalhador. E a partir daí a gente pode desenvolver uma série de ações, né, para implantação nessa empresa, todas ações de baixo custo, né, para a empresa, mas que tem um resultado muito significativo. E a gente vem identificando até o momento um resultado bastante positivo, né, dessa empresa. Inclusive a gente está desenvolvendo nesse momento um plano de capacitação e desenvolvimento tanto no nível gerencial quanto no nível operacional aí para essa organização. Muito bom. E, então, fica aberto agora aí para perguntas, colocações de vocês. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o Ione. Você colocou na sua apresentação a empresa como agente transformador da sociedade, capital humano, etc. Você fez uma relação que a desconstrução da hierarquia, ela potencializa a empresa como um agente transformador.
Então, eu queria que você assim, falasse um pouco qual que é a sua percepção da hierarquia com a falta de capacidade da empresa em se tornar um agente transformador. Obrigado. Bom, que desafio, hein, Rafael? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a teoria que foi utilizada para o desenvolvimento desse estudo do capítulo é a teoria crítica, é a base fundamental, em particular a teoria institucional dentro da teoria crítica, que vem do Berger-Luckman, do Harvey, pós-modernidade, depois a discussão a respeito, dentro do Habermas, a respeito do mundo da vida e da teoria sistêmica. Quando nós temos uma burocracia, ela se justifica na medida em que ela exerce um fator otimizador. A burocracia e a hierarquia, elas se justificam sempre quando elas são fatores que promovam uma melhoria para os agentes dentro do processo. A questão entra em conflito, e aí da questão da complexidade dentro das organizações, o conflito surge essencialmente no instante em que a organização ela começa a legitimizar a burocracia e a hierarquia como mecanismos para sustentar a própria burocracia e a hierarquia. Tá? Então, por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar com pessoas de grande visão. Eu tive um diretor na Shell que ele falava que o maior orgulho dele, a maior realização dele dentro da Shell foi eliminar o departamento que ele dirigiu. Ele e todos os funcionários foram realocados para outras áreas porque ele automatizou todo o processo. Ele não legitimizou aquela divisão da empresa, era uma área de compras que ele automatizou, ao contrário, ele tornou essa atividade uma atividade, a burocracia não se instalou ali, graças à atitude dele, e ele desconstruiu algo que, em princípio, jamais alguém pensaria em desconstruir, a própria área da empresa. Por que ele fez isso? Porque ele identificava a área como um problema para a organização em si. Ele e os demais funcionários começaram a ser depois agentes de transformação em outras áreas dentro da própria Shell. Por quê? Porque ele conseguiu transmitir essa visão de que a burocracia e a hierarquia elas não eram uma obrigatoriedade dentro de uma organização no processo de transformação. Você consegue com isso criar agentes. Quando a gente fala de autogestão, a percepção crítica do indivíduo em relação ao que ele realiza dentro da organização. No instante que você empodera o indivíduo e fala, olha, agora a relação de poder é direta, você é dono dessa bola, você transforma o indivíduo num indivíduo mais ativo. É um pouquinho do que tem sido discutido em outras das palestras aqui a respeito da questão da felicidade. Como é que eu faço para tornar o indivíduo feliz dentro da organização? Fazer com que ele sinta que ele tem um papel e ele realiza algo até o final do dia dele, que contribui para a sociedade. Ele não precisa ir para casa e falar, olha, hoje eu não fiz nada de útil. Acho que eu tentei aqui resumir, não sei se eu consegui. Bom dia a todos, eu sou o Moacir do Unisal. Eu queria fazer uma colocação para a Priscila. Ela colocou uma frase que me chamou a atenção. O trabalho afasta de nós 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. O tédio e o vício, tudo bem. Mas a necessidade, eu consigo fazer uma associação com a pirâmide de Maslow, em que eu vou superando algumas necessidades até chegar ao topo lá? Como que eu trabalho ou penso essa relação? Quando eu coloquei essa frase, essa parte da necessidade também me gerou um pouco de impacto, né? Porque eu lembrei justamente da pirâmide de Maslow, que ele coloca das necessidades, que nós temos uma hierarquia, né, para seguir. Não necessariamente a gente vê que precisa ser
nessa questão das hierarquias, mas que o indivíduo é movido por necessidades, né? A partir delas, eu gero aí um comportamento, uma ação e tenho um resultado frente à minha atividade. Então, talvez o que eu imaginei, teria que entender o que o Voltaire colocou, né, com relação à necessidade, mas pensando no Maslow, é importante, né? O trabalho, ele, pensando no prisma da necessidade enquanto um motivador, né? Enquanto algo que me leva a desenvolver alguma coisa, me leva a produzir algo melhor, né? Nesse sentido, eu acho que é bem positivo, né? Mas realmente pegou um pouquinho essa questão, mas eu achei interessante colocar por conta dos outros dois aspectos, do tédio, né? E também da questão isso, do vício. Até porque, para muitos, o trabalho vira um vício chamado Workaholic, né? Você pode se falar isso para isso, né? Eu encontrei um outro termo, worklover. Mas na realidade, porque a gente fala bastante do workaholic, né? A pessoa trabalha em excesso, acaba não percebendo, né? E eu achei interessante essa outra definição, que é o amor pelo trabalho, mas a pessoa consegue aí ter estabelecer os limites sem o excesso do workaholic. Obrigada. Interessante, né? Como as visões, elas se complementam. Eu nem tinha percebido esse aspecto. Aliás, gostei muito da sua pergunta, viu, Macedo? E no primeiro capítulo, a gente tem 2 capítulos. Está escrito, né, essa frase, e logo em seguida tem uma frase do Confúcio, que eu gosto muito, assim: se você gosta do que faz, você nunca vai precisar trabalhar. E o trabalho é a ação humana por excelência. O workaholic, isso aí é um desequilíbrio, uma patologia, uma outra coisa, né? Sim, mas o trabalho é a ação humana por excelência. Se a gente não for trabalhar, o que a gente vai fazer na vida? Né? Agora, o trabalho tem que ser, sim, pensado no sentido amplo da palavra. O trabalho, eu tenho um médico da família, da minha esposa, que ele nunca trabalhou tanto na vida dele como agora. Ele comprou um sítio, ele trabalha na terra o dia inteiro, né? O trabalho pode ser uma organização social, trabalho, enfim. Trabalho é a forma que a gente tem de, primeiro, mobilizar nossas capacidades cognitivas, desenvolver nossos talentos e deixar uma marca nossa nessa curta existência aqui no planeta. Então, o trabalho, ele tem uma dimensão que transcende o econômico. Então, essa frase de Voltaire era uma pessoa assim, com um nível de consciência bastante amplo. Para mim, essa necessidade, ela pode atingir os 5 níveis da teoria de Maslow. Desde o básico, quando eu li, na verdade, eu fui no primeiro nível, necessidade de comer, dormir, garantir o pão nosso de cada dia. Mas aí, ao longo, né, da sua pergunta, a gente vai vendo que vai atingindo todos os níveis das relações humanas e até a transcendência mesmo que a gente pode fazer pelo trabalho. A gente vê, assim, pessoas... Eu li recentemente o livro, a biografia do Antônio Emílio de Moraes, feita por um amigo dele, conviveu com ele durante muitos anos. O Antônio Emílio de Moraes, ele poderia até ser pensado como workaholic, mas, assim, pela biografia, a gente vê que ele tem uma relação com o trabalho que transcende essa questão do puramente operacional. Ele trabalhou durante muitos anos, todos os dias, como voluntário no Hospital Beneficência Portuguesa. Ele escreveu peças de teatro, ele tinha um amor à arte. Agora ele tinha lá a personalidade dele, uma pessoa muito dura, muito rígida, mas trabalho, ele vai muito além daquela coisa da carteira assinada. E é isso que eu penso que a gente deve resgatar. Na teoria das necessidades humanas, as necessidades de sobrevivência, eles colocam como entrar em atividade, né? Então, hoje a gente traduz como trabalho, mas o geral
não entrar em atividade, né? E um pouco do Antônio e até do Confúcio, né? Quem gosta do que faz não trabalha, entra em atividade e não tem o resquício da palavra trabalho, como o sofrimento, né? No latim até era um instrumento para domar animais. Então, quando se pensa na raiz da palavra trabalho, vem talvez o aspecto negativo, e talvez consiga tirar como mais uma atividade humana. Eu vejo a palavra trabalho de uma maneira bem positiva, né? Eu sei disso aí. A gente tem que trabalhar, em primeiro lugar, pela nossa felicidade. Eu trabalho pela minha felicidade, por exemplo, né? Que essa ideia de trabalho, de entrar em atividade, gostei disso aí, é o oposto a uma relação passiva diante da vida. Como você colocou muito bem, né? Assim, quer dizer que, e a gente vê esse comportamento acontecendo, né? Assim, eu sou um trabalhador e a empresa não cuida de mim. Mas como assim a empresa não cuida de você? Você tem que cuidar de você. Se a empresa não é legal, toca em frente a tua vida, né? Então, essa ação do trabalho, para mim, está relacionado com uma atitude de trazer a responsabilidade da própria vida às suas mãos. Isso que eu chamo de uma relação madura. Que eu vejo, por exemplo, sem entrar em detalhe, eu sou uma pessoa que trabalha com valorização do fator humano desde que eu comecei a trabalhar em organização, trabalho, faço, estudo, etc. Mas também eu vejo um excesso, por exemplo, uma visão muito romantizada aqui nas áreas das humanas, por exemplo, tem, que para mim vai contra esse princípio de vida, que cada um deve ter a responsabilidade pela sua vida, pela sua trajetória. Se a empresa não é legal, muda de empresa. Tem um autor interessante, ele chama Savikas, e ele trabalha a teoria da construção de carreira. Nisso é interessante a gente observar a trajetória dele. Ele é um psicólogo também, e ele ia fazer um estágio, trabalhar com criança. Naquele momento, ele se deparou com uma situação onde foi requisitado para que ele fizesse um trabalho aí voltado para a orientação profissional. E ele, como assim, orientação profissional? Estou preparado para trabalhar com criança, não com carreira e tudo mais, né? Mas a partir daí, ele começou a obter o interesse. A gente vê essa relação assim, como é que... E aí ele vem construindo a teoria da construção de carreira, onde ele coloca a importância do indivíduo gerir a sua própria carreira, né? Então não adianta eu delegar isso para a organização. A organização tem o papel dela sim, mas é um outro, né? Agora, a importância em gerenciar essa carreira é minha, né? Claro, tenho que considerar todos os aspectos aí que fazem parte. É interessante que ele coloca a globalização, né? Todo esse movimento que vem acontecendo, a saúde, a questão dos relacionamentos, mas o grande ator nesse processo somos nós, é o próprio indivíduo. Bom dia, meu nome é Vicente. Eu gostaria de fazer uma pergunta a quase todos vocês. Nós estamos passando por um momento de velocidade. Aí eu vou brigar com o pessoal de TI aí que me desculpem, hein? Nós estamos tentando acompanhar essa velocidade. E isso está chocando muito a qualidade do trabalho, porque as pessoas não conseguem acompanhar a velocidade que nós estamos tendo a informação hoje. Você pega uma criança de 2 anos de idade, ela não quer mais boneca. Ela quer um aparelho para ficar mexendo. Eu acho que isso vai levar-nos a uma qualidade de vida muito ruim. Porque se a gente não der um stop agora, esse pessoal que trabalha 17, 18 horas, algum problema tem. Porque não é possível uma pessoa trabalhar tanto se não consegue resolver em 8 horas, ou o sistema está errado, ou ele está errado, algum problema tem dentro desse conjunto. Eu gostaria de vocês, o que vai nos levar para a gente alcançar essa qualidade de vida? Porque eu acho que é o seguinte, o cara gosta de jogar tênis, ele tem que parar para jogar tênis, não importa, suspende a reunião, para com tudo, porque ele vai respirar, ele vai respirar o cérebro, ele vai entrar numa reunião forte, sabendo o que está fazendo. Não adianta ele pegar um trânsito, ficar 3, 4 horas ali para tentar chegar numa reunião lá todo detonado, com a cabeça já estourada, cansado já.
Eu gostaria que você me colocasse por que nós vamos chegar a isso, nessa velocidade total que nós estamos tentando buscar. Como nós vamos conseguir qualidade de vida no trabalho se essa velocidade a gente não consegue acompanhar? Começar, depois eles complementam. Eu penso que hoje nós vivemos uma sociedade do consumo, uma sociedade capitalista que estimula o consumismo frequentemente. Isso é um motor, né? Porque eu preciso, para produzir mais, eu preciso estimular essa venda, eu preciso fazer com que as pessoas tenham o desejo em consumir, né? E a partir daí, as pessoas precisam fazer o quê para sustentar? Trabalhar. Eu trabalho para pagar minha conta. Só que aí vem outro problema, né? Inadimplência, questões financeiras e tudo mais. Né? Muitas vezes, falando um pouco da vivência, né? Eu vejo, tenho crianças também, vejo que querem brincar, não deixo, né? Ah, que mãe chata, né? Mas pensando justamente aí nessa questão a longo prazo. Porque é importante o brincar, é importante a convivência, é importante o relacionamento, né? Mas isso muitas vezes não é algo comum, algo que todo mundo consegue proporcionar. Muitas vezes, estimulados aí pelo consumismo, por exemplo, muitas mães e pais terceirizam os filhos, né? E essa terceirização impede a geração de valores, impede com que os pais trabalhem a questão da educação que a gente sabe que é tão importante. Né? Então, isso é um ponto aí para a gente pensar. Agora, eu deixo aí aberto para dar continuidade. E outra, também queria colocar, um executivo hoje com 33, 34 anos, ele deve estar num desgaste mental muito grande. Aí, chega aos 35 anos, ele desiste da empresa, ele chuta tudo, eu vou fazer um sabático aí. Ele some na vida e vira pescador. Sabe? Quer dizer, ele rompeu uma sequência. Por quê? Nós estamos aposentando o indivíduo com muita qualidade. E o que vai fazer? Vai fazer falta. Por que então hoje as empresas estão buscar os aposentados? Porque o pessoal novo está desistindo. Estão cansados, estão ficando cansados antes do tempo. Existe uma discussão se o mundo de hoje é melhor ou pior do que antigamente. Eu sou daqueles, muitos acreditam como eu, que hoje nós estamos melhores do que já fomos. A gente vê atrocidades acontecendo hoje, perto do que já houve na história da humanidade, até que a situação está até mais light. Né? Então, acho que a primeira coisa é entender que nós fazemos parte de uma sociedade imperfeita e que a gente tem um mundo com muitas imperfeições, adoecido. Eu penso assim, eu vejo, principalmente no Brasil. Esse fenômeno que vocês estão falando, ele não acontece na maioria dos países europeus, não. Não acontece. Então, nós estamos falando de Brasil. Né? Então, tem o mito, por exemplo, do brasileiro vagabundo, quando, na verdade, a gente trabalha muito mais do que a maioria dos europeus. Tá? Vou contar vários exemplos aqui. Bom, em 1970, um autor chamado Alvin Toffler, ele escreveu um livro chamado Choque do Futuro, que falava desse fenômeno do aumento da velocidade. E isso só cresceu, esse aumento da velocidade, durante todo esse tempo. Eu tenho uma índole mais positiva, mais esperançosa, porque quando a gente observa os fenômenos, a gente raciocina de forma linear, que a coisa vai acontecendo, e fala, onde que vai parar? Mas o efeito de determinadas situações provoca reações contrárias. Né? Isso a teoria de sistemas explica, né? Que são sistemas ocultos que vão florescendo. Um exemplo que nós estamos vendo no Brasil, o nível do crime institucionalizado chegou num ponto que veio uma reação que, quando a coisa era mais moderada, já não tinha. Então é isso, a própria sociedade, ela vai criando mecanismos reativos. Né? Agora, independente da sociedade, quem cuida da nossa vida é a gente mesmo. Então, a gente precisa ter alguns cuidados. Eu me lembrei, quando você fez a pergunta, de uma pessoa, ele entrou na 3M, ele se formou em engenharia mecânica e entrou na 3M, aqui em Sumaré. Ele atingiu os mais altos postos da 3M. Ele falava, desde que ele entrou, ele falou, quando eu atingir o tempo de aposentadoria, eu vou me aposentar. E ele fez.
Quando ele atingiu o tempo de aposentadoria, a empresa ofereceu várias oportunidades para ele, assim, sonho de consumo da maioria das pessoas. Ele se negou. E ele tinha uma máxima, ele dirigiu uma unidade de Ribeirão Preto, ele atingiu cargos altos numa empresa do nível da 3M. Ele tinha um princípio, ele trabalhava às 8 horas por dia. Ele falava assim, amanhã eu vou voltar aqui, os problemas vão continuar. Então, assim, a forma como ele se relacionava era uma forma equilibrada. Era um excelente profissional, admirado por todos, excelente profissional. Mas ele não deixava afetar as outras áreas da vida dele. E é esse o melhor profissional que tem para a empresa. Aquele slide que a Priscila mostrou, o funcionário feliz, né? Como é que a gente pode ser feliz no trabalho? Eu não me considero assim uma pessoa feliz na vida. Eu me sinto até mais feliz que a maioria, mas não sou uma pessoa feliz, vivo em estado de plenitude, de felicidade. Então não posso esperar isso no trabalho. Mas quanto melhor a gente está conosco mesmo, com o trabalho, com certeza absoluta a gente é um profissional melhor. Então, o que eu enxergo é que existe uma miopia gerencial muito grande, que não enxerga coisas absolutamente óbvias. Por isso que às vezes a gente fica discutindo teorias assim tão complexas e a gente não vê o óbvio. Por exemplo, quando eu vou falar desses assuntos todos, você pode resumir tudo no seguinte: alguém de vocês aqui já trabalhou com uma equipe motivada? Alguém de vocês aqui já trabalhou com uma equipe desmotivada? É a mesma coisa? A produtividade, como a Adileia falou, qualidade, produtividade, custo, a inovação, é a mesma, não é? Então pronto, então tem alguma coisa, né, chamada motivação, que muda substancialmente a qualidade do trabalho. Se naquele auto-engano, na miopia gerencial, para mim basta a pessoa entrar às 8 e sair às 5, e eu acho que eu estou sendo muito esperto, porque eu estou, entre aspas, explorando o trabalho daquela pessoa, se ele for avaliar, ele vai ver que ele está sendo extremamente burro, incompetente do ponto de vista gerencial. Então, a ideia da sustentabilidade não é uma ideia romântica, não. Não tem nada de romantismo. Para mim, é a correção de tantos e tantos e tantos erros que a gente vem cometendo. Como, por exemplo, esses que foram falados aqui pelos 3 palestrantes. Como assim? Quer dizer, eu trabalho com uma pessoa, eu deterioro as condições de saúde dela, depois eu jogo essa pessoa para a sociedade trata. Como é que a gente aceita isso? É a tal da lei do pancadão. Como é que eu posso aceitar que uma pessoa, para se divertir, ela põe o volume daquela música que ela gosta, independente do gosto dela, no último? Como é que eu posso aceitar que uma pessoa faça um churrasco na casa dele, depois pegue o saco de lixo e jogue no meu quintal? É aceitável? Então, como é que eu posso aceitar a empresa fazendo muitas barbaridades que a gente vê? É a mesma coisa. É uma situação equivocada. Por que está assim? O que nos levou? Por que a gente não enxerga? É uma outra discussão. Mas isso tem uma coisa que tem que mudar, né? Aí a ideia da sustentabilidade. Bom dia, meu nome é João Marcos, tudo bom? Uma pergunta. Nós estamos agora vivendo um ambiente recessivo, as empresas estão colocando funcionários em férias, demissões. Nesse ambiente, como é que a gente pode ter ações, pontos de atenção para manter motivação, produtividade, engajamento, confiança dos funcionários na própria organização? O que vocês acham que é importante? Porque as pessoas ficam inseguras e com medo.
falar, então. É como na vida. Momento, por exemplo, de luto da pessoa é momento de luto. Não é momento de alegria. O que pode ser feito? Então, nós estamos vivendo crises fortes em várias empresas. Exatamente essa situação que você descreveu. É essa a situação. A gente chega lá, gente, alegria, está tudo bem. Não está tudo bem. Está mesmo. Agora, é um momento que a empresa precisa ter uma relação madura com os seus funcionários. Para mim, isso é essencial. Né? E se os cortes tiverem que acontecer de uma forma menos dolorosa possível, com a maior consciência possível, e se preparar para que o momento em que a situação melhorar, as coisas continuem, vamos dizer, num rumo melhor do que estavam antes. Mas é uma situação de crise, é problemático mesmo. Posso sugerir? Desculpa, Giovana, sou colega do Moacir do Unisal, mas eu acho que o que a gente chama de relação madura nesse momento é essencialmente a gestão da informação. Né? Quando o funcionário está dentro de uma empresa em que ele não consegue enxergar as perspectivas ou se quer saber que rumo essa empresa está tomando, esse luto ele torna-se tão maior e tão capaz de provocar outras discussões fora dos níveis gerenciais que você maximiza toda a negatividade dentro da empresa. Então, a maturidade vem essencialmente dessa gestão de comunicação, dessa gestão de informação e da clareza dos processos que a empresa pretende tomar, né? Eliminando qualquer tipo de insegurança. Mas sem gestão de pessoas não tem como, né? Sem valorização do ser humano, nas suas potencialidades sociais. A gente até fala hoje em sócio-organizacional. A gente trabalha com pessoas que a gente não sabe de onde ela veio, qual é o estilo de vida que ela tem, né? E aí, os impactos disso tudo se tornam muito maiores se a gente não tem essa relação madura. Mas como valorizar o profissional no momento de crise como agora? Ele está inseguro, ele não tem confiança na empresa, ele só está motivado para trabalhar e não tem produtividade. Esse é um momento, como foi colocado aí, o papel do gestor de pessoas é muito importante para fazer essa mediação, né? Então, mediando os interesses do líder da empresa, dos fundadores da empresa, com os funcionários. Uma forma é isso mesmo, uma política transparente na comunicação é muito importante, claro, né? Tenho que saber como fazer essa comunicação, como gerenciar, isso é importante, e envolver esse funcionário, para que ele participe desse processo e que ele saiba que cada ação que ele faz tem uma reação, né? Então, dependendo do engajamento dele, eu posso ter um resultado, né? Por exemplo, está acontecendo uma situação crítica, caótica, não é possível mobilizar, mas vamos fazer um brainstorm, pensar em um momento aí de trazer ideias inovadoras para um processo, para repensar. Olha, está acontecendo a crise, aí vamos, tudo bem, é um luto, eu estou vivenciando, como o Marco colocou, né? E como eu lido com isso? Então, são ações que aí a gestão de pessoas trabalhando junto com os fundadores e com os líderes organizacionais podem ser mais suaves. Não dá para, claro, não dá para ter uma visão que não vai resolver, não, é um contexto, né? A gente está vivenciando isso, mas a forma como eu lido com ele, eu penso que é crucial, né? Posso dar mais um complemento? Essa gestão da informação, muitas vezes ela precisa ir além da informação empresarial. Então hoje a gente tem, eu pelo menos tenho pesquisado um pouco isso, a gente tem uma dificuldade grande com colaboradores, porque ele restringe o conhecimento dele a algumas áreas de informação não tão confiáveis. Ah, eu li uma notícia no Face. Ah, eu vi no jornal da Globo que nós estamos numa recessão. E é a informação para além do trabalho dele, é a informação da vida, é a informação do cotidiano, para que ele se estruture como pessoa. Poxa, estamos em crise? Estamos sim. Qual é o real tamanho dessa crise? Até onde essa crise me afeta como pessoa e como profissional? Quais os meus caminhos como profissional para eu me estruturar independente da empresa? É gerir o conhecimento para além das necessidades empresariais. Só que a empresa tem que ter espaço para isso, ela tem que abrir para isso. Se ela paga o funcionário das 8 às 5 da tarde,
em alguma meia hora do dia, ela vai ter que pagar o funcionário para se informar, né? Porque ele não vai fazer isso única e exclusivamente por conta própria. Obrigada. A última pergunta aqui, por causa do horário. É uma pergunta, né? Complementando o que ela falou. Eu sou uma pessoa simples, né? Comum, trabalho, e toda essa temática que ela disse, por exemplo, dos Face, das redes sociais e tudo mais, né? O que acontece? Nós, como funcionários, né, muitas vezes invisíveis nas organizações, a gente percebe a saúde da empresa. Embora a gente não fale, embora a gente não comente, embora a gente sabe quem vai ser mandado embora, a gente sabe aonde está o prejuízo, sabe? A gente percebe isso de uma maneira, né? E aos comentários. Então, quando a empresa, a organização, né, o gestor, ele, como um todo, né, o comandante, ele cria uma coragem, ele tem que ter uma coragem e ser transparente com o seu quadro de funcionários, eu acredito que os empresários vão ter surpresas, porque tem funcionários que gostam da organização, que estão dispostos a lutar pela organização, porque entende que ele também depende da organização. Então, quer dizer que eu acho que está no momento dos empresários serem um pouco mais de coragem, serem um pouco mais realmente transparentes e fazer, né, reuniões, pegar, como ela falou, abrir, né, para novas ideias, para novos debates, para a solução. Porque, como foi dito, né, as soluções estão nas pessoas, não estão nas organizações, nas empresas. Eu estava quietinho acompanhando até agora, mas a sua provocação me obrigou a me envolver no processo. A essência a conclusão do capítulo que eu apresentei aqui é justamente defendendo a necessidade das organizações pensarem em autogestão, empoderar os agentes no processo. Na medida em que os agentes estão envolvidos no processo da organização, ao ponto em que eles não somente recebem informação suficiente, como foi colocado, mas participam dos processos decisórios da organização, se envolvem nela, se desfaz essa mítica de que existe a necessidade de um gestor que tem que ser transparente, que tem que ser um super-homem, que tem que transferir, que tem que tranquilizar as pessoas. Ninguém tem que ficar tranquilo, a gente tem que ficar incomodado, porque a gente está em crise. Agora, o incômodo surge porque a gente tem uma crise econômica, mas a gente não tem papel dentro das nossas próprias organizações para agir a respeito disso. Então, no instante que eu, você e todo mundo aqui dentro, que somos pessoas comuns no dia a dia das organizações, alcançamos um espaço dentro das organizações em que a gente pode agir de fato, a gente se sente confortável. Eu garanto para você que se todas as organizações tivessem uma autogestão suficiente, quer dizer, empoderassem os agentes dentro da própria organização, os atores da organização, para agirem de maneira mais produtiva, o que aconteceria seria que não haveria condições em que uma crise econômica, por exemplo, obrigasse a organização a desligar os funcionários, porque estariam todos eles comprometidos na solução do problema. Não haveria gordura para ser cortada, porque todos fazem parte do processo de melhoria e de recuperação de uma organização. A essência, então, da resposta do problema surgiu na sua pergunta, que foi o que eu tinha falado, né, da importância da gente admitir a complexidade. A gente tem que admitir que tem problemas para depois conseguir buscar soluções. Bom, eu vou convidar todos vocês para a gente continuar pensando sobre isso no dia 25 de junho. Podemos, hoje é o quê? 27, né? Esses 28 dias aí a gente pode continuar pensando sozinhos, em pequenos grupos. No dia 25 de junho,
a gente terá outra manhã da inovação. Como eu disse, excepcionalmente hoje a gente não teve apresentação de nenhuma empresa, mas o normal é nós termos sempre pelo menos uma empresa, como vai ser a próxima, que é a Electro e a Acesso, né? E o tema é inteligência em sustentabilidade organizacional, está relacionado com isso que a gente está conversando aqui. Então, eu agradeço, em primeiro lugar, a todos os autores do livro, a Laís também, toda hora que eu falei ela não estava na sala, e tem mais algum aqui dentro? Não, né? E a participação de vocês, todos aqui, é um lugar comum, mas sem vocês não haveria manhã da inovação. É óbvio, mas essa é a realidade mesmo. Então, espero podê-los encontrar aqui, poder encontrá-los outras vezes aqui. E agradeço em especial aos palestrantes, ao professor Johan, a professora Priscila e o professor Renato, que teve que ir embora, né? E desejo aí que tenha sido de alguma utilidade aí para nós, como para mim está sendo, ok? Então um abraço e até a próxima.